esse assunto. Como manifestar no mundo físico algo que já é real no mundo espiritual. Mas eu não sou um pregador. Então eu não vou pregar, tá? Então eu vou fazer pergunta. Se você quiser perguntar na hora, eu vou falar, por favor, pergunte. Eu vou bater papo com você, eu vou discutir, eu vou descer. Eu acho, né? Eu nunca sei se eu vou descer ou não. Eu vou descer. Eu não sou pregador no sentido de ficar falando e vocês me ouvindo, tá? Então eu preciso da interação de vocês, para que nós consigamos chegar num denominador comum. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que a mensagem se torne entendível. Se eu falar e você não entender, algo vai ficar perdido. E ainda a palavra diz que se você ouve a mensagem e não entende, o diabo rouba. Logo, eu preciso que você entenda. Esse é o meu compromisso aqui com você. Mas para mim, para que eu consiga fazer isso, eu preciso da sua ajuda, tá? Vamos orar então, antes de iniciar? Gostaria que você orasse por mim, tá? E por você também. E eu vou te dar uma instrução do que você vai orar. Você vai orar pedindo para que Deus inspire minhas palavras. E você vai orar para que o Espírito Santo abra o seu coração. É isso, com as suas palavras, tá bom? Vamos lá? Pai, estamos aqui reunidos como igreja. Que o Senhor inspire as minhas palavras. Que o Senhor use a minha vida como canal, pois eu não tenho poder de transformação nenhum. E que o Senhor abra o coração dessas pessoas, para que elas venham compreender aquilo que é diretamente para elas. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Quantas mulheres aqui já são mães? Legal, bastante mãe. Meu Deus. Vamos lá. No dia, lembre aí do dia que você ficou sabendo que você estava grávida. E o homem, o dia que você ficou sabendo que a sua esposa estava grávida, ou sua namorada estava grávida, ou sua não sei o que estava grávida. O que acontece na cabeça de um novo pai e de uma nova mãe? Começa a pensar no que se precisa fazer, certo? Lógico, depois do desespero ou da alegria, de toda aquela euforia inicial, depois começa o que? A reflexão. O que nós precisamos fazer? Não tem espaço na casa, vamos precisar construir um novo cômodo ou vamos precisar mudar de casa. O homem já começa, se não tem carro, agora eu preciso ter um carro. Eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso prover essa criança. Eu preciso dar o máximo que eu consiga para que essa criança tenha uma boa vida. Aí os pais ficam sabendo, os avós, e começam a querer comprar as coisas para o bebê como se ele já estivesse aqui. Começa a comprar brinquedos, essas coisas, e começa a encher a casa, o cômodo que vai ser da criança no futuro, de coisas. Às vezes a avó dá um presente porque a criança vai usar com 2 anos, ela já dá, ela está na barriga. E começa a acontecer algo na mente do novo pai e da nova mãe. Eles começam a desconfigurar a mentalidade de casal para a mentalidade de família. Se você é um casal ainda, você acha que pensa como família. Eu também achava que pensava como família, até que o Anthony nasceu. Aí eu vi que eu não pensava como família. Isso começa a se configurar na cabeça. Em todo o processo dos 9 meses, vai acontecendo uma preparação espiritual para receber a criança. Vai acontecendo uma preparação estrutural, estrutura interna, emocional e física. Que é as coisas que precisam comprar, que é o berço, é o enxoval, é um monte de coisa que precisa ser preparada para a criança chegar. Porém, da mesma forma que acontece várias mudanças físicas, estão acontecendo várias mudanças internas que não são visíveis. Por isso que é necessário ser 9 meses. Você já parou para pensar? Se você ficasse sabendo agora, você está grávida e vai nascer semana que vem. Já parou para pensar? Que absurdo seria? É um sofrimento, não é, mãe? 9 meses carregando uma criança. Quando chega ali depois dos 5, 6 meses já não dorme mais.
tem lugar para virar o negócio, é enjoo, é dor, é desespero. Agora pensa, isso não é melhor do que estar grávida, 7 dias vai nascer. Imagina. Deus é tão lindo que Ele nos dá a capacidade de gerar, mas também dá um tempo para que haja a preparação. Então, para que qualquer realidade espiritual se manifeste no mundo físico, é necessário preparação. Essa é a palavra, preparação. Da mesma forma que um bebê, quando você descobre, estou grávida, olha que interessante. Vamos imaginar que não houvesse o aparelho lá de ultrassom. Teve uma época atrás que não havia, certo? Então, o pai e a mãe descobria, estamos grávidos. Logo, eles precisavam acreditar naquele teste lá. Seja ele o teste de farmácia ou de sangue, tinha que acreditar naquilo, certo? A grande pergunta, o pai e a mãe enxergam o bebê? Não. Consegue ver? Sabe a cor do cabelo? Dos olhos? Não sabe nada. Mas eles se preparam com base na fé de que aquela notícia é real. É assim que você manifesta uma realidade espiritual no mundo físico. Da mesma forma que os pais, quando pegam o teste, estamos grávidos, eles precisam depositar fé naquele teste. Da mesma forma que quando Deus fala para você, eu quero te fazer uma mãe, eu quero te fazer um pai, eu quero te fazer um pregador do evangelho, eu quero te fazer uma empresária, eu quero levar você para outro país, eu vou fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa ungida. Você precisa fazer o quê? Depositar fé na palavra. Seja qual forma for que você recebeu essa palavra. Às vezes essa palavra você recebeu através de uma outra pessoa, que é a famosa profecia, ou palavra de conhecimento. Ou você recebeu num sonho, você e Deus, sozinho, sem interferência de ninguém. Ou você recebeu no momento de meditação, você está lendo a Bíblia, de repente Deus fala com você. E aí você precisa fazer o quê? Depositar fé naquilo que Deus disse. E para a gente começar, antes, você já entendeu o que é necessário, vamos ver se você entendeu na verdade. O que é necessário para que uma realidade no mundo espiritual se manifeste no mundo físico, segundo o que eu falei até agora? Preparação. Diga, preparação. Maravilha. Todos vocês já têm diversas realidades no mundo espiritual que já estão lá, prontas, mas que precisam de preparação para que ela se manifeste. E na preparação é aonde a maioria de nós falhamos. Porque não é porque você recebeu uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. E aqui eu quero ser bem duro com você. Não é porque você recebeu uma palavra de Deus que ela vai se cumprir. É extremamente possível, e na verdade acontece muito, o aborto de palavras que nós recebemos de Deus. E eu vou te provar biblicamente que isso é real. Deus não disse para o povo de Israel, vocês vão entrar na terra. Eu dei a terra a vocês, não disse? Eles entraram, morreram tudo no deserto. Entrou 2, Josué e Caleb. E por que eles entraram? Porque eles depositaram a fé na palavra de Deus e se prepararam para entrar. Logo, outros morreram no deserto. Então, eu quero ser bem real com você. Se você receber uma palavra de Deus, não significa que ela vai se cumprir. Porque Deus não faz nada sozinho. Tudo que Deus vai manifestar na terra, Ele precisa de um ser humano para fazer isso. Ele precisa de um ser humano que coopere com Ele, para manifestar realidades do mundo espiritual no mundo físico. Por isso que Jesus ensinou a orar, seja feita na terra como é no céu, porque no céu já é real. Show! Vamos começar, porque vocês já entenderam que é necessário uma preparação. Então, entenda uma coisa. Se Deus disse algo, Ele criou. Esse é um princípio muito importante.
Se Deus disse algo, Ele criou. Ou seja, se Ele disse, já é real. Como Deus criou o mundo? Ele disse, haja luz e houve luz. Logo, se Deus fala, Ele cria. Quem aqui já recebeu uma palavra, mas muito específica de Deus? Tipo, eu quero fazer isso, isso e isso na sua vida. Quem aqui já recebeu uma palavra específica? Sim? Quem aqui já recebeu uma palavra específica que ainda não se cumpriu? Maravilha! Então nós temos muitas pessoas que precisam disso hoje. Entende uma coisa? Se a palavra não se cumpriu, quer dizer que o que Deus falou ainda não existe? É que a pergunta ela ficou difícil de responder, né? Porque o não e o sim vai dar certo no final da resposta. Se Deus disse, logo Ele já criou. E já existe no mundo espiritual. A Bíblia diz que tudo que é visível foi criado daquilo que não é aparente. Olha um princípio que a Bíblia nos mostra, de que no mundo físico há um tempo de preparação para se manifestar uma realidade no mundo espiritual. Quando Moisés, ele criou o tabernáculo, fala tanto em Êxodo quanto em Hebreus. A Bíblia fala que Deus disse para ele, faça conforme o modelo que você viu no monte. Ou seja, Deus mostrou um tabernáculo já criado no mundo espiritual, que ele tinha que manifestar isso no mundo físico. Vamos pensar em Noé. Se existia um tabernáculo no mundo espiritual que Moisés precisou criar, logo existiu uma arca também no mundo espiritual que Noé precisou criar, certo? Porque no mundo espiritual ele não está preso ao tempo igual nós estamos presos ao tempo. Hoje é domingo, 16 de junho. Logo, Deus que vive no mundo espiritual, no céu, Ele pode ir até o seu futuro e até o seu passado. Por isso que alguns profetas revelam o que aconteceu com você na sua infância. Porque Deus revelou para ele, e Deus está no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Deus não está preso ao tempo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele sabe tudo o que aconteceu na sua vida, tudo, cada detalhe. Logo, existia uma arca, porque Deus já sabia do dilúvio. Tanto que Ele revelou para Noé, vai acontecer isso, daqui a um tempo. Então se prepare. Se prepare de que forma? Construa uma arca. Alguns estudiosos dizem que provavelmente a arca demorou 100 anos para ser construída. 100 anos para ser construída. Lógico, pense o seguinte, né? Nós falamos construir uma arca, nós pensamos hoje, né? Construir com os materiais que tem hoje. Lá Noé estava sozinho, não tinha material nenhum. Nada. Para você ter uma ideia de mais ou menos como foi, assim, assiste o filme Todo Poderoso 2. Que o cara constrói a arca lá. Ele está na época de hoje, mas ele constrói no meio do jeito antigo lá. 100 anos. 100 anos. Só que já era real no mundo espiritual quando Deus disse. E demorou mais de 100 anos para se manifestar. Por quê? Porque naquela época, um homem depositou fé no que Deus disse e começou a se preparar segundo a palavra que Deus disse. Portanto, é necessário que você ouça Deus e logo comece a interagir com o que Ele disse. Você comece a se preparar para isso. E eu quero mostrar para você hoje 3 pontos. Para tornar mais fácil de lembrar. Não quer dizer que é um método para manifestar, não. É só para tornar a mensagem mais clara. O primeiro ponto para você manifestar uma realidade no mundo físico é você priorizar o lugar de intimidade. É o primeiro ponto. Por quê? Priorizar o lugar de intimidade. Eu vou explicar para você que o lugar de intimidade não é o local. Ele é externo e também interno. O lugar de intimidade é o tempo que você gasta ouvindo o Espírito Santo. Porque para Noé ouvir Deus, para Moisés ouvir Deus, você não ouve Deus. Pensa comigo. Você não ouve Deus se você
não treinar para isso. E aqui é um grande problema numa grande porcentagem dos cristãos. Ouvir Deus é algo esporádico para a maioria dos cristãos, infelizmente. Quando nós falamos como você ouve a voz de Deus, a maioria não sabe responder essa pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Pense aí. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? E quando eu estou falando ouvir Deus, não é ouvir uma pregação, tá? Estou falando você ouvir Deus sem interferência de ninguém. No seu momento secreto, no seu momento de oração, de leitura bíblica, em sonhos. Eu não sei. Deus falou com você através de ninguém. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Se a sua resposta é: cara, eu até ouvi ontem, mas fazia um tempo que eu não ouvia. Ou, não me lembro. Você precisa dar prioridade para o lugar de intimidade. Por quê? É ilógico a gente não ouvir Deus constantemente. E eu vou te mostrar como é ilógico. Jesus Cristo não morreu e ressuscitou e colocou o Espírito Santo em você para o Espírito Santo ficar calado. Jesus morreu, lavou você com o sangue do Cordeiro. E um dos principais objetivos, e vou arriscar dizer se não o principal objetivo de Jesus nos tornar santos, foi que o Espírito morasse em nós. Porque o Espírito Santo não podia morar no homem. Ele não podia habitar no ser humano. Ele só pôde habitar no ser humano depois da morte e ressurreição de Cristo. E nós cremos em Cristo, logo não somos mais pecadores. E temos direito à habitação do próprio Deus em nós. Agora pensa comigo. Deus habita em mim e em você e Ele fala de vez em quando. Faz sentido? Não faz sentido. Jesus disse: eu vou enviar a vocês outro, e Ele vos guiará em toda a verdade. Se Ele vai guiar, Ele precisa falar. Ele precisa comunicar de alguma forma. E eu preciso estar atento e sensível para ouvir. Não são apenas os profetas que ouvem Deus. O ouvir Deus que eu estou dizendo é o ouvir Deus, aquela consciência de que Deus está te conduzindo a fazer algo. E nem sempre, na verdade, raramente dessas vezes vai ser audível. Raramente vai ser audível. E aí está um grande problema. Nós esperamos Deus falar de forma audível. E eu tenho certeza, porque eu converso com muitos alunos toda semana. Eu tenho certeza que você já ouve Deus e você nem percebe. Eu tenho certeza. Porque o Espírito Santo fala conosco de dentro para fora. E a maioria das vezes nós estamos esperando uma voz que venha de fora para dentro. Deus fala comigo. Tanto que quando a gente expressa corporalmente, Deus fala comigo, muitos olham para cima. Por quê? Está esperando vir uma voz de lá. Mas Deus mora aqui. Aqui. No seu coração. Efésios 1:3. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Romanos 5:5 fala que o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo é no nosso coração. Logo, se eu quero ouvir Deus, eu preciso me voltar para dentro. E essa é uma capacidade que todos nós temos. Quem aqui se converteu há pouco tempo? Tem alguém? Tem alguém que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador faz menos de um mês? Tem alguém? Menos de 6 meses? Menos de um ano? Só tem crente velho. 6 meses? Maravilha. Se você creu em Cristo ontem, você tem a mesma capacidade de ouvir de alguém que creu em Cristo 20 anos atrás. A mesma capacidade. A diferença é o desenvolvimento da habilidade. Uns praticam mais do que outros. Agora eu vou te falar o que é o lugar de intimidade.
O lugar de intimidade, primeiro eu vou falar ele externamente, depois eu vou falar ele internamente. Externamente, é o tempo que você gasta falando com Deus, orando, de fato. Seja no seu quarto, seja na cozinha, não sei onde você ora. Mas o tempo que você gasta, esse momento aqui é meu e de Jesus. É meu e do Espírito Santo. É meu e de Deus. E você passa lá 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, eu não sei. Não importa a quantidade de tempo. Mas a sinceridade, mas a intensidade. Se você faz isso constantemente, esse é o local externo de intimidade que você não pode largar. Porque se você parar de largar, você vai parar de ouvir Deus. Por quê? Porque a correria da vida vai roubar. O trabalho, você não tem muita coisa para fazer? Eu não falei de mãe no início? Mãe, fala que mãe não morre engasgada. Porque não come, né? Tem que ficar cuidando dos filhos o tempo todo. Nem come direito, come na hora que dá. Até ir no banheiro tem que ser contadinho. A correria da vida consome. Se você não dar prioridade. Por isso que a palavra, o foco da palavra é, repita comigo, prioridade. Não é a questão de estar no lugar de intimidade, simplesmente, é dar prioridade. É como se daquilo dependesse a sua vida. Isso é dar prioridade. Eu posso deixar de fazer qualquer coisa, mas eu não posso deixar o lugar de intimidade. Esse é o local externo da intimidade. O local interno da intimidade é quando 24 horas por dia você consegue se tornar consciente da presença de Deus. 24 horas por dia. Por quê? Porque se você passa 10 minutos no quarto, você tem 23 horas e 50 minutos sobrando. Então você vai passar 10 minutos com Deus e 23 horas e 50 minutos indiferente à presença dEle? Ele é constante o tempo todo. E se você estiver consciente da presença de Deus, essas 24 horas, você vai estar captando o céu a todo momento. A todo momento. Você está no computador, você está, sei lá, seu trabalho é braçal, você está em cima de uma laje, mas você está consciente. Deus está aqui, Ele fala comigo, eu continuo percebendo. Por que isso é importante? Para manifestar uma realidade no mundo físico. Por quê? Porque se as realidades já aconteceram no mundo espiritual, logo você precisa captar o que aconteceu para que você manifeste aqui. Qual o nosso problema? Como a gente aprendeu a viver? Eu vou começar a fazer as coisas. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou começar uma empresa. Eu vou começar uma família. Eu vou começar isso e aquilo. Só que nós não gastamos tempo captando o que já aconteceu no mundo espiritual. Para onde Deus está indo? Porque Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Qual é o plano de Deus para mim? Aonde Deus está nesse momento? Porque se Deus estiver nesse lugar, eu só preciso seguir a presença. Eu sinto a percepção de que nos meus negócios eu tenho que fazer isso. Como que você sente isso, Abner? Eu não sei, o Espírito Santo me comunicou desta forma e eu sei que eu tenho que tomar aquela decisão. Mas não faz sentido essa decisão, não importa se faz sentido, Deus me falou para fazer. Assim deve ser a nossa vida. Porque se Deus falou, Ele sabe o seu futuro. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E às vezes nós pegamos esse toda a verdade e colocamos numa caixa de teologia. Toda a verdade o Espírito Santo vai mostrar o que é real e qual é a teologia certa. Toda a verdade quer dizer a tudo que você precisa em todas as áreas da sua vida. Tudo. Você tem coragem de perguntar para o Espírito Santo coisas simples? Tem coragem? Quem é que tem coragem de arriscar e falar para mim qual foi uma coisa que você já perguntou para o Espírito Santo que para a maioria das pessoas parece idiota? Quem aqui já fez uma pergunta bem idiota para o Espírito Santo assim? Fazer uma, eu já perguntei isso para o Espírito Santo. Não precisa ter, não importa se você teve a resposta ou não. Eu quero primeiro saber se você teve coragem de perguntar. Quem aqui já fez isso? Já? Qual pergunta você fez? Tem coragem de falar? Se não tiver, não precisa, tá? Carlinhos, qual pergunta você fez? Se puder falar.
Uma boa pergunta. Espírito Santo, eu nasci só para sofrer? É uma pergunta. Quem fez mais alguma pergunta que você fala assim, cara, eu até pensei antes de fazer essa pergunta. Alguém mais? Qual pergunta? Por que eu... O quê? Porque eu nasci para cuidar de todo mundo. E... Quem? Gabriel. O que você já perguntou para o Espírito Santo, Gabriel? Você tinha medo de perguntar? E você não fez a pergunta? Ah, importante isso aí. Gabriel falou algo muito importante que todos nós já vivemos. Eu já vivi. Às vezes a gente reluta em fazer a pergunta para o Espírito Santo porque a gente tem medo da resposta. Todo mundo já fez isso, certo? Ok. Mas ainda assim, a pergunta de vocês ainda está com base num sofrimento. Ou seja, não é uma pergunta idiota. É uma pergunta muito importante. Claro, nenhuma pergunta é idiota. Mas eu vou te dar um exemplo da pergunta que eu já fiz para o Espírito Santo. Espírito Santo, por que o meu cachorro parou de fazer xixi no tapete? E como eu faço ele voltar a fazer xixi no tapete? O Espírito Santo me falou como. Quando a gente estava no Profético na Prática, eu contei para o pessoal. Espírito Santo, eu mudei de casa e o meu cachorro, ele tinha ansiedade de separação. Quando você sai de casa, ele fica latindo. E eu tinha conseguido resolver isso. Eu morava no apartamento, tinha conseguido resolver esse problema. Aí eu mudei para uma casa e ele voltou a latir. O que eu fiz? Perguntei para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu já sabia algumas coisas. Então eu entendi que meu cachorro não estava se sentindo seguro quando ele estava sozinho. Ele não tinha encontrado o lugar onde ele relaxa, sabe? Onde ele dorme. E eu perguntei para o Espírito Santo, qual o local dessa casa aonde eu devo criar o ambiente do cachorro, que ele vai se sentir calmo? Porque eu estava saindo de casa e ele latia. E o latidinho chato, cara, o cachorro pequeno, latidinho estridente. Aí um dia eu estava na cozinha assim, olhei na porta de trás da minha cozinha, tem uma despensa. Eu estava na cozinha, de repente apareceu a despensa assim. Sabe quando eu olhei para a despensa e falei, nossa, é ali. Eu tive uma certeza aqui, ó, interna, que era ali. Naquele dia eu falei para a Maiara, eu falei, amor, eu acho que é ali, ó, o lugar aonde o Flock, que é o nome do meu cachorro, vai se sentir calmo. Naquele dia a Maiara estava no sofá, umas 11 da noite, que é a hora que a gente vai dormir. Ela olhou para o Flock e falou, boa noite, Flock. Ele estava deitado. Ele levantou e foi para aquele lugar. E entrou na casa, que é uma casinha que eu coloquei lá. Nunca mais latiu. Fica em casa sozinha, 14 horas, 16 horas, e nunca mais latiu. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes eu já falei isso para as pessoas, e as pessoas ficam comovidas, como o Espírito Santo se importa com cada área da sua vida. Às vezes a gente quer só perguntar as coisas grandes, né? Qual decisão de carreira eu tenho que fazer? Nossa, é uma pergunta importante, e você deve fazer. Mas como você pode treinar a ouvir a voz do Espírito Santo? Pergunta tudo, tudo. Tudo que você quiser você tem que perguntar. Porque ele sabe a resposta para todas as coisas. Ele criou o universo. Por que eu perguntei do cachorro? Porque ele criou os cachorros. Ele criou você. Ele mora dentro de você, então ele sabe todos os seus medos, todos os seus anseios, todas as suas relutâncias, todas as suas hesitações. Mas no primeiro ponto é priorizar o lugar de intimidade. Por quê? Porque no mundo espiritual, aquilo que você deseja viver já aconteceu. Logo, você precisa estar sensível para perceber o que já aconteceu e direcionar segundo o que já aconteceu. As coisas iniciam-se em Deus, não em você. Lembra disso, isso é um princípio. As coisas iniciam-se em Deus, não em você. Deus já iniciou. E Ele só está esperando que você corresponda com aquilo que Ele já iniciou. E vou dar um exemplo prático para a gente mudar do ponto. Eu vou usar um exemplo de alguém, por favor. Dentro disso que eu falei sobre as coisas já existem no mundo espiritual e você precisa ouvir Deus para saber para onde ir. Quem gostaria de fazer uma pergunta de alguma área específica? Abner, como eu faria isso na área tal?
Pergunta, Beth. Como eu faria isso na área profissional? Ótima pergunta. Mas essa área profissional seria o quê? Você quer saber a carreira? Você quer saber o que fazer dentro da carreira que você já conhece? Como que é? Perfeito. Ela atua como telemarketing, quer ir para outra área. A pergunta é, Espírito Santo, eu sei que o Senhor já tem um plano para mim. O Senhor me criou com um propósito. O Senhor me deu dons. Portanto, existe algo na terra, profissionalmente, que eu deva fazer para que eu me sinta realizado. Qual é? Conte-me em sonho. Use alguém. Revela-me na palavra. Mas eu quero saber o que o céu já projetou para a minha vida profissional. E enquanto o Senhor não falar, eu não tomo a decisão. É assim. A pergunta tem que ser clara. Por quê? Clareza revela desejo. Revela fé. Você não faz pergunta clara se você não acredita que vai ter resposta. Você só faz pergunta clara se você sabe que vai ter resposta. Então você faz uma pergunta clara. E a partir desse dia você vai ficar sensível, priorizando o lugar de intimidade. Você vai buscar Deus. Você vai buscar Deus sobre essa questão. E não é todo dia ir lá e falar assim, Deus, qual é? Não, você já perguntou, Ele já ouviu. Agora você precisa gastar tempo desfrutando da presença do Espírito Santo. Simples. Entra no secreto e fica lá, Espírito Santo, eu já fiz a pergunta, o Senhor já sabe, eu vou ficar aqui. Começa. Quantas perguntas eu tive? Eu tive uma resposta de que eu não deveria vender meu carro, lendo a Bíblia. Porque o texto, às vezes Deus tira o texto do contexto para te responder algo. Deixa os teólogos ouvir isso não. Ó, uma vez eu estava pensando em vender o carro e Deus falou assim comigo, em Gálatas 3. Ele falou assim, você acha que você consegue terminar pelo esforço o que eu iniciei? Só que na hora que eu li o texto, eu falei, sabe quando o texto te chama a atenção, te marca? Eu falei, Deus está querendo falar comigo, mas eu ainda não sabia a resposta. E fiquei lá comigo. Falei, Deus quer falar comigo. Aí eu fui para o momento de secreto e fiquei em silêncio. Nesse momento que eu estava em silêncio com Deus, veio o texto e o carro. Assim, ó. Na hora eu entendi. O que Deus estava querendo falar comigo? Eu falei que ia te prover. Você está querendo vender o carro para ter dinheiro para si mesmo. Mas eu já tenho algo preparado. Você está querendo fazer pelo esforço? Logo eu entendi que eu não deveria vender o carro. Como você faz isso, gente? Gastando tempo. Por quê? As realidades no mundo espiritual já existem. Já existem. E só para você entender, Abner, o que tem a ver o carro? Meses depois, eu tive que mudar de casa e eu tive que dar entrada no calção lá do negócio para entrar na casa. Qual foi o calção? A venda do carro. Deus sabe o seu futuro. Ele sabe. Você precisa só estar com a percepção aguçada para ouvir Deus e ser direcionado por Ele. Você ser guiado por Ele em todas as áreas. Primeiro ponto, então, é priorizar o lugar de intimidade. Priorize. A partir de amanhã, faz assim. Ninguém mais vai me roubar desse lugar. Porque toda vez que você deixa o lugar de intimidade, você está sendo roubado. Pode pensar, os melhores momentos da sua vida eram os momentos que você priorizava o tempo com Deus. Eram os melhores momentos da sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, tá? Eu não estou dizendo os melhores momentos externos. Pode ser que você estava vivendo a guerra infinita, tudo dando errado na sua vida. Mas você estava priorizando um lugar de intimidade. Foi o melhor momento da sua vida. Então, segundo ponto, pessoal. Ó, isso aqui é muito importante. Vai parecer bem básico, tá? Mas na prática é de uma dificuldade imensa se você não estiver priorizando o lugar de intimidade. Segundo ponto, decidir crer no que Deus disse mesmo que pareça impossível.
Porque crer é uma escolha, não é um sentimento. Todos nós que estamos aqui, Deus depositou a mesma medida de fé no coração de cada um. E é o que a Bíblia diz, que Deus nos dá uma medida de fé. Nós, juntos, nós por si mesmos não conseguimos ter fé. Deus depositou fé no nosso coração. Mas por que, Abner, alguns crescem mais em fé do que outros? Porque esses praticam mais a fé do que outros. A Bíblia diz que a fé é como uma semente. Como que uma semente cresce? Quando você planta. Como que sua fé cresce? Quando você pratica. Uma fé que cresce é uma fé testada. É uma fé provada. É uma fé que tudo pode estar dando errado, mas você continua crendo no que Deus disse. Até que se manifeste. E quando se manifesta, a sua fé sobe de nível. Porque você suportou. E ó, eu estou dizendo que alguns de vocês já suportaram anos até que uma palavra se cumpra. Segundo tópico. Primeiro tópico, priorizar o tempo de intimidade. Segundo tópico, decidir crer no que Deus disse, mesmo que pareça impossível. Deus não vai dizer coisas para você. Vou recapitular isso aqui que eu falei, para não generalizar. Nem sempre Deus vai dizer coisas para você que são simples de praticar. Vai exigir o quê? Enfrentamento de medo. Mudança de crença sobre si mesmo e sobre quem ele é. Estar num lugar desconfortável. Vai ter um momento que Deus vai falar, faça isso. Mas se você fizer isso, você sabe que todos os dias você vai ficar num lugar desconfortável. E o que é esse lugar desconfortável? É um lugar onde você vai precisar crer em Deus todo dia para ter provisão. E provisão não estou falando só de financeira, provisão é tudo. Às vezes Deus vai falar para você assim, ó, vai, se muda agora e vai para outro país. Mas Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não separei dinheiro, eu não guardei. É aí que entra a fé. Porque você vai precisar confiar naquele que disse. E a Bíblia disse, e diz, né, que a Bíblia é atual, em Hebreus 4:2, a Bíblia revela por que o povo de Israel não entrou na terra. Lembra desse exemplo que a gente usou no início? Por que o povo de Israel não entrou na terra? Hebreus 4:2, eu vou ler para você aqui, ó. A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que ouviram. Muitas vezes você ouve Deus, mas você não deposita fé na palavra. E depositar fé é algo espiritual? Sim, mas também é algo humano. É decidir crer. Porque fé é uma coisa, crer é outra. Como assim? Fé é o que você tem, crer é uma ação. É decidir crer no que Deus disse, não importa se é impossível. Não importa quanto tempo vai demorar. Por exemplo, eu estou aqui porque alguém decidiu crer na palavra de Deus. Minha mãe não podia ter filhos. E quando você ouve uma mensagem de Deus, o diabo também ouve. E ele vai atacar essa mensagem. Ele vai trazer um monte de circunstâncias para te provar que o que Deus disse não é real. Por exemplo, quando minha mãe ouviu a palavra que ela teria filhos, logo depois aconteceu alguns problemas onde um médico quis tirar o útero dela. Como assim? Eu ouvi uma mensagem de que eu vou ter filhos e logo depois a ciência me diz para tirar o meu útero. Você vai ter que tomar decisões que são difíceis de tomar. Por isso que priorizar o lugar de intimidade é o primeiro ponto. Porque se você estiver num lugar de intimidade real, você vai estar ouvindo Deus todos os dias. Se você ouve Deus uma vez por ano, vai ser difícil você ter fé. Sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. E nós pegamos esse texto assim, a fé vem pelo ouvir, e achamos que o texto está falando da Bíblia. A gente fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
E nós estamos pensando que é o ler a Bíblia que gera fé. Não. Por que não? A gente tem uma prova bíblica que ler a Bíblia não gera fé. A prova bíblica é os fariseus. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, elas falam sobre mim, eu estou aqui e vocês não me veem. Ler a Bíblia não gera fé. Se você não ler a Bíblia acompanhado do Espírito Santo, não gera fé, só gera informação. Do que eu estou falando é de ouvir Deus de fato. Isso pode ser através da Bíblia, através de sonho, através de percepção, através de um momento que você está com outras pessoas e recebe uma certeza no seu coração. É quando você ouve a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir Jesus. E você ouve Jesus quando você prioriza o lugar de intimidade. Quando você prioriza, Jesus está comunicando o que Ele deseja para a sua vida constantemente. Ele está comunicando o que Ele deseja para a sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. Jesus sempre está comunicando o que Ele deseja. Se Ele mesmo se chamou de a palavra, você acha que Ele não fala? Ele fala constantemente. E você vai precisar ouvir o que Ele disse e crer. E crer vai envolver, novamente, anote isso se você estiver anotando. Crer envolve enfrentar medos, romper vínculos. Você vai frustrar muitas pessoas quando você começar a crer. Muitas. As pessoas não vão entender o porquê das suas ações. Você acha que a família de Abraão entendeu ele sair do nada? Você acha que Isaac entendeu quando Abraão colocou ele em cima do altar? Você acha que Isaac entendeu? Não, tudo bem, pai, me mata. Você acha que ele entendeu? E se você tem necessidade de aprovação dos outros, você vai precisar romper com isso. Você vai precisar romper o medo da exposição. Porque na hora que você crer e fazer algo ilógico, você vai ser exposto. Olha lá o louco, o sonhador, da mesma forma que José. Você vai precisar enfrentar todos os seus conflitos internos. Tudo isso. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz no início: o que é necessário para uma realidade espiritual se manifestar no mundo físico? Preparação. À medida que Deus te fala algo e você crer, e você vai precisar enfrentar medo, crenças limitantes, Ele está preparando a sua estrutura interna para viver no lugar que você quer viver e que Ele já preparou para você. Porque você não consegue viver o lugar que você sonha com os medos que você tem hoje. Porque aquele povo, eles tinham uma mentalidade de escravo, o povo de Israel. Eles viveram 430 anos como escravos. Nós estamos falando de mais ou menos 10 gerações. Você lembra o nome do seu avô? Do seu bisavô? Lembra? Do seu tataravô, lembra? Tataravô é o quê? Terceira geração anterior? Nós estamos falando de que eles foram escravos 10 gerações. É uma mentalidade predominante de escravo. De que nós não vamos ser ninguém, que vamos viver para sempre nisso aqui. Sofrimento, nunca tem o suficiente. Mentalidade de escravo. Aí Deus disse: vai que eu vou dar a terra para vocês. Na verdade, eu já dei a terra para vocês. Só que no momento que eles olharam os gigantes, o que eles pensaram? Eles são grandes demais e nós somos como gafanhotos. Outra coisa que você vai precisar vencer, o quê? O problema de autoimagem. Eles se enxergavam como gafanhotos. Nós não podemos nos enxergar de uma forma que Deus não enxerga. Eu preciso me enxergar quem eu sou em Cristo. E em Cristo eu sou o quê? Filho, justo, abençoado, santo, próspero. Eu tenho o poder do Espírito Santo, sou morado do Espírito Santo, sou nova criatura. O que mais? Quem você é em Cristo? Eu tenho outra autoridade. Outra coisa, eu tenho um espírito que dentro de mim, ele é espírito de medo? Ele é espírito de ousadia. Então a minha ousadia não está em mim, está no Espírito.
Esses dias eu ouvi o Rainer falar isso. Eu não tenho autoconfiança, eu tenho cristofiança, porque eu confio em Cristo e Cristo vive em mim, então eu posso fazer todas as coisas. Decidir crer, não importa a circunstância. Você vai sofrer, eu estou dizendo, você vai sofrer, mas não é sofrimento externo, é interno, porque vai ser muito difícil crer. É difícil crer que você é abençoado quando não tem nada na conta. É difícil crer que você é curado quando você sente a dor. É difícil crer que Deus cuida de você quando você vê o seu filho chorar porque falta algo. É difícil. Só que é nestes lugares que a sua fé é testada, provada. Ela passa pelo fogo e torna-se mais preciosa que o ouro. E tudo nesse mundo acaba. Tudo nesse mundo acaba. Eu vim conversando com meu sogro sobre a situação do Rio Grande do Sul. Pensa comigo. Quantas pessoas perderam tudo? E nós colocamos a nossa confiança em coisas materiais, no dinheiro que tem na conta, na família que vai me ajudar se acontecer alguma coisa. Só que em certas fases da vida só vai passar pelo fogo quem põe toda a sua confiança em Jesus. Porque tudo isso pode acabar de um dia para o outro. Você pode construir uma empresa milionária e ela pode acabar de um dia para o outro. Com uma notícia. Vai tudo por água abaixo. Só que só fica firme quem põe a sua confiança em Deus. Como seu provedor de todas as coisas. Um dos significados da palavra pai é fonte. Fonte do quê? De tudo. Aonde você encontra prazer, tem que ser no pai. Aonde você encontra provisão financeira, tem que ser no pai. Aonde você encontra amor, no pai. Aonde você encontra paz, no pai. Quando for nesse lugar que você encontrar tudo, não importa que situação você viver, você vai sair dela mais forte. É desafiador? É. Poucas pessoas vão viver? Sim. É uma escolha sua se você vai viver nesse lugar. Porque esse lugar traz recompensas. Então, primeiro ponto, priorizar o lugar de intimidade. Segundo ponto, decidir crer no que Deus disse. Não importa se pareça impossível. Antes da gente passar para o terceiro ponto, eu só queria que você refletisse sobre algo. Abraão é considerado o pai da fé, certo? Esses dias, aqui esse insight veio agora, senão eu tinha trazido. Mas está rolando no Instagram, não sei se você já viu, está rolando no Instagram a inteligência artificial está fazendo alguns exemplos de selfies, de como seriam na Bíblia. Não sei se você está vendo. Selfie, como seria selfie se fosse na época de Davi? Eles colocam um cara lá e toda a estrutura histórica da época. Como seria a selfie de Moisés? Tem Moisés, aquela multidão no deserto. E é muito louco, eu estava vendo como seria a selfie de Sara com Isaac. Até uma mulher comentou nos comentários do post. Porque Sara extremamente idosa, com um bebê nas mãos. É absurdo isso. Porque nós esquecemos que Sara era idosa quando ela teve Isaac. Aquela foto, até a moça falou, nossa, essa foto me impactou de um jeito. Porque imagina Abraão, 100 anos, Sara, 75, e geraram um filho. Pensa. E aqui vale uma lição também, porque Abraão teve momentos de vacilo em sua fé. Um momento onde sua fé vacilou. Por exemplo, quando ele teve relações com Agar, ele só teve relações com Agar porque ele duvidou da palavra de Deus. Só que os seus momentos de dúvidas, se você se levanta dessa dúvida e volta a crer, Deus não se lembra mais desses momentos. Qual é a prova disso? Porque a Bíblia diz em Hebreus que Abraão não duvidou. Mas ele duvidou. É só ler a Bíblia, ele duvidou. Só que Deus não se lembra, porque
A incredulidade não é construída por momentos de dúvida. A incredulidade é quando você decide de fato não crer. Mas no momento que você tem momentos de dúvida, mas depois você fala, peraí, Deus me falou. E se Deus me falou, é real. É aqui novamente a importância do lugar de intimidade. Tem dia que você vai acordar, mas você fala assim, tudo pode acontecer, menos o que Deus falou. Mas o que você vai fazer? Lugar de intimidade. Na hora que você começa a falar com Deus novamente, você fala assim, não, peraí, Deus falou. Se Deus falou, já aconteceu. E a fé volta para o seu coração, e você novamente começa a tomar posturas diferentes. Não tem importância ter dúvida, você vai ter um monte. Mas a importância é se permanecer na fé até diante das dúvidas. E terceiro e último ponto. Dentro do terceiro e último ponto, tem 3 ações. Declarar, agradecer e agir como se já fosse. Eu faço isso assim, eu ensino essa questão de declarar e agradecer, que eu aprendi com outra pessoa, há 3 anos. A cada ano que passa, isso se torna mais forte para mim. Cada ano que passa. Por quê? Porque a cada ano que passa eu vejo o resultado dessa ação em minha vida e na vida de outras pessoas. Só que eu quero te mudar algo no seu coração. Declarar não é pedir, e declarar não é profetizar, tá? Nós temos o costume, né, principalmente na igreja pentecostal, a falar, profetiza sobre a vida do seu irmão, tá? Mas essa palavra profetizar é falar por inspiração. Se você ouviu Deus e fala, logo você está profetizando. Mas se você não ouviu Deus, você não está profetizando, você está declarando uma verdade que já está na Bíblia, ou qualquer verdade. Então declarar é quando você libera palavras que Deus já te disse, ou que está escrito na Bíblia, que a Bíblia diz que é real sobre sua vida. Você declara. E declarar é importante porque as suas palavras, como a de Deus, criam realidades. A de Deus cria realidade no mundo espiritual. A sua manifesta a realidade que Deus já criou. Então, se você crê que a Bíblia diz que você é abençoado em todas as coisas, com toda sorte de bênçãos, você é abençoado. O que envolve bênção financeira, por exemplo, que é toda sorte de bênçãos. E você crê nisso. Você fala, você crê na Bíblia? Não, eu creio na Bíblia. Você tem dinheiro na conta? Não, eu não tenho dinheiro na conta. Mas você crê na Bíblia? Sim, eu creio na Bíblia. Mas você tem dinheiro na conta? Não, eu não tenho dinheiro na conta. O que você vai fazer? Declarar o que a Bíblia diz. Eu declaro a manifestação da bênção financeira em minha vida, porque em Cristo eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos. Se tem uma mãe aqui, eu vou falar uma coisa totalmente sem sentido, uma mãe aqui que não pode ter filho. Até tem, né? Não podia, tem, né? Mas o que eu quero dizer, uma mulher que deseja ser mãe e não pode ter filho, se tem uma mulher aqui, a Bíblia diz que você é abençoado, abençoada com toda sorte de bênçãos, o que envolve fertilidade. O que você vai precisar fazer? Aí muda totalmente uma característica que é muito difícil entrar na cabeça do cristão, mas se entrar, muda. Você não vai mais pedir, você vai declarar. Deus, me dê um filho. Mas espera aí, se você é abençoado com toda sorte de bênçãos, o que envolve fertilidade, então quer dizer que você já foi abençoado. Cristo já fez isso. Então logo você não tem que pedir para Ele fazer, mas declarar o que já foi feito. Eu declaro a manifestação das bênçãos espirituais no meu útero. Todos os dias, declarar a verdade da palavra. Um homem certa vez disse, os cristãos podem ter tudo o que eles disserem. O problema é que eles têm o que eles dizem. E nós dizemos, eu não posso ter filho, eu não tenho dinheiro, eu não consigo curar as pessoas, eu me sinto fraco. E isso que você diz, cria a realidade. Tudo que você diz, cria a realidade. Salomão disse, o poder da vida e da morte está na... Vou repetir. Salomão disse, o poder da vida e da morte está na... E ele foi mais específico, hein? Ele
falou na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Ou seja, você tem poder de dar vida e você tem poder de matar, o que Deus disse. Aqui vem o princípio do aborto. Quando você aborta algo que Deus já criou. Deus já disse que vai fazer e você disse que não vai acontecer. Logo você aborta. Você mata o que Deus criou. Jesus disse, em outras palavras, ele falou assim: tudo que você disser com sua boca e o seu coração não duvidar, assim será feito. Tudo que você disser, tudo, ele disse tudo. Aí vem a importância de declarar a palavra de Deus todos os dias perante a circunstância. Certa vez Jesus estava no barco, dormindo, tirando um ronco, e veio a tempestade. Dormindo em meio à tempestade. Acordaram ele e disseram: Jesus, estamos em tempestade, você não vai acordar para fazer alguma coisa? Ele se levanta, ele vai até lá a parte de cima do barco e diz para a tempestade: aquiete-se. O que ele fez? Declarou: aquiete-se. A tempestade aquietou-se, certo? O que ele disse depois? Ele disse: vocês não têm fé não? Ou seja, o que ele está dizendo? Era para vocês ter feito isso. Muitas vezes, e aqui eu quero dar uma resposta para algumas pessoas que fazem perguntas a Deus e não receberem respostas. Aconteceu comigo este ano, passando uma situação extremamente tensa, externamente, e eu estava perguntando coisas a Deus e ele não falava nada. O não falar de Deus naquele momento foi a resposta, porque ele já havia dito, só que eu estava perguntando de novo. E o que envolvia ali não é Deus me falar de novo, mesmo que ele pode falar, mas ele estava me treinando. Eu havia pedido isso para ele: muda minha estrutura, muda minha mentalidade. Ele estava me ensinando. E de repente eu pensei comigo mesmo, eu falei assim: peraí, se Deus não está falando, eu preciso me apegar no que ele já disse. Eu não posso olhar a circunstância, eu tenho que me apegar no que ele já disse. Logo eu mudei minha postura e consegui sair da situação. Isso foi uma lição absurda para mim. Foi uma lição que eu carrego para a minha vida. Mudou algo dentro de mim. É inexplicável a diferença entre esperar em Deus, de fato, como a gente entende de esperar, e o que o texto diz. Eu estava esperando em Deus, mas esperar não envolve ficar parado. Esperar é colocar sua expectativa em Deus. Não é esperar de fato parado. A minha expectativa está nele, mas eu estou agindo segundo o que ele me falou. Isso mudou dentro de mim. Não é mais uma teoria, é uma realidade. Então, muitas vezes o silêncio de Deus exige uma postura, porque ele já te disse algo de alguma forma, e você precisa que ele fale de novo, né? Para gerar mais fé naquele momento. Mas o que Deus ele exige de você é uma ação segundo ao que ele já disse. Correspondeu segundo ele disse. E uma das ações é o declarar o que ele disse. Se você está com dor e a palavra diz que você é curado, você precisa declarar o quê? A manifestação da cura sobre o seu corpo. Por quê? Se Deus disse, já é real. Já existe no mundo espiritual. E você precisa continuar declarando. Quantos anos, Abner? Até que se manifeste. Até que se manifeste. Declarar. Diga, declarar. Agora, agir. Agir é ter uma ação que condiz com aquilo que você está declarando. Se Deus diz que Ele quer te levar para um outro país, para nações, para, sei lá, fazer missão, pregar evangelho, fazer negócio, não sei porquê. Como que você pode agir? Como você pode ter uma ação que condiz que você crê nisso? Como que pode ser uma ação que condiz que você crê nessa palavra? Aprender uma língua. Conhecer o lugar. Se Deus disse o lugar, às vezes Deus diz: eu vou te levar para a África.
Você precisa... Vai ler sobre a África. Você vai chegar lá o quê? Despreparado? Você vai chegar despreparado? Qual que é a chave para uma realidade se manifestar no mundo físico? Preparação. A ação diz que você crê. Esses dias nesse ano, eu fui fazer uma palestra numa casa de recuperação. E no final a gente começou a conversar com o líder dessa casa, que é um pastor. Ele conta uma história que é uma lição para todos nós. Ele conta uma história que, resumindo a história, a casa de recuperação que ele fez, ele não tinha nenhum tostão para fazer a casa de recuperação. E empresários começaram a investir na casa de recuperação dele. Ele conseguiu ajuda de um, de outro, de outro. Só que é aquilo, né? Você vai fazendo metade da casa, outros quartos não fica, tem que colocar as pessoas do jeito que tá, enfim. E ele só fazendo o que Deus chamou ele para fazer. De repente, tinha um empresário que investia 6 mil reais na casa, que dá para fazer poucas coisas com 6 mil reais. E esse empresário liga para ele e fala assim, eu não lembro o nome dele agora, ele falou para ele assim, ó, eu preciso falar com você, estou indo aí. No outro dia ele foi. E quando ele foi lá, o pastor já pensou, ele vai parar de investir os 6 mil. O cara do nada quer vir aqui, tá há anos investindo, nunca quis vir aqui, agora quer vir aqui, ele vai parar de investir. Aí chegou lá, realmente a proposta inicial era parar de investir. Só que o cara ficou deslumbrado com o lugar. Ele falou assim, como você conseguiu fazer um lugar desse? Ele falou, eu fiz. Uma das coisas é o seu valor. Ele falou, não, mas com 6 mil você não consegue fazer isso. Não, eu não consigo, mas com seus 6 mil não seria possível se não tivesse. Aí o rapaz falou assim, ficou assim olhando, deslumbrado, o empresário, olhou para ele e falou assim, do que você precisa mais? Aí ele, ó, preciso de um cômodo ali, de um lugar ali. Foi dando. Ele falou assim, é mesmo? Então você já tem a planta? Agora o cara falou assim, você já tem a planta? Ele falou, você está de brincadeira comigo? Ele abriu a gaveta e abriu a planta inteira do lugar. Aí o empresário olhou para ele e falou assim, o quanto você precisa? Eu preciso de 120 mil. O empresário ficou olhando assim e falou assim, é bastante, né? Aí ele bateu no ombro dele e falou assim, pode começar a fazer. Eu transfiro 20 mil agora e vou transferir da medida que você precisa. Passou os meses, o empresário investindo, chegou e falou para ele, ó, passou um pouco de 120 mil, você tem que ser mais organizado, você é um irresponsável e tal. Depois de um tempo, aí o empresário foi lá, olhou novamente o que ele fez com o valor que ele investiu. E o cara ficou novamente abismado. Falou assim, meu Deus, com aquilo, você fez tudo isso? Ele falou assim, você fez toda essa sala? Sim. Tá, mas cadê os móveis? Ele falou, com o dinheiro que você fez, eu consegui fazer a construção, não os móveis. Aí ele falou assim, pegou na mão dele e falou assim, então vamos agora comprar todos os móveis. E eles saíram daquele lugar, foram para a loja e voltaram com todos os móveis. Mas qual foi a chave para o empresário investir? Preparação. Ele já tinha todo o planejamento. Na hora que ele abriu a planta toda pronta, o empresário ficou abismado. Por que ele tinha a planta? A planta é a chave? Não. A fé é a chave. Ele só fez a planta porque ele cria naquilo que Deus falou. Toda vez que você tem fé, você se prepara. Se você ouviu algo de Deus e você não está se preparando, de fato você não crê ainda. E você precisa decidir crer hoje. Porque quando você crê, a sua mente se abre para começar a agir. Terceiro ponto é declarar e agir. Você precisa agir segundo a palavra. E terceiro e último ponto. Terceiro e último ação do terceiro ponto é agir como se já fosse. Desculpa, eu errei. Eu falei declarar e agir, né? Eu errei. O agir seria o terceiro. Eu pulei o segundo, tá? Mas vai ser válido da mesma forma. Eu falei declarar e agir, certo? Então, só ajustando aqui, agir como se já fosse. Deus falou para ele, logo ele fez a planta, porque ele creu que já era no mundo espiritual e a provisão ia vir de alguma forma.
O segundo é agradecer, que virou o terceiro. Só que não é agradecer pelo que vai acontecer. Se Deus disse algo, logo é realidade no mundo espiritual, certo? Então você precisa agradecer o que já aconteceu. Como Jesus multiplicou os pães, Pai, lhe dou graças. Vai parecer ilógico você agradecer pela cura que não se manifestou. Vai parecer ilógico você agradecer pela provisão que ainda não apareceu. Mas não é ilógico, porque é pela fé. E se Deus falou, logo Ele criou. Então já é real no mundo espiritual. Então eu preciso agradecer. Obrigado, Pai, porque eu estou curada. Obrigado, Pai, porque eu estou provida. Obrigado, Pai, porque a minha empresa já aconteceu. Obrigado, Pai, porque hoje eu estou nos Estados Unidos. Obrigado, Pai, porque hoje eu falo inglês. Obrigado, Pai, porque hoje eu prego o Evangelho e milhões de vidas estão sendo salvas. Obrigado, Pai, porque a minha família toda é salva. Por que você pode agradecer? Porque já é realidade no mundo. Quando você recebe um presente, o que você faz? Você agradece. Quando você recebe um presente, você faz o quê? Obrigado. Obrigado. Né? A maioria das vezes assim, obrigado, não precisava. Mas dentro de vocês, ainda bem que você trouxe. Todo mundo gosta de receber presente. Claro, tem aqueles que são um pouquinho mais orgulhosos, que mas eu não quero. Gosta de presentear, mas não gosta de receber. Mas, de verdade, todo mundo gosta. Então, se você recebeu, logo você agradece. Se é realidade no mundo espiritual, e você é espírito, logo você já recebeu. Então você agradece. Mas você está agradecendo algo que não se manifestou ainda? Eu não estou vendo. Como que você agradece? Eu vejo. Com os olhos do meu coração. Então, para recapitular, priorizar o lugar de intimidade. Ponto 1. Ponto 2. Decidir crer no que Deus disse, mesmo que pareça impossível. E ponto 3. Declarar, agradecer e agir como se já fosse. Dessa forma, em todo esse processo, uma estrutura estará sendo criada dentro de você. Porque precisa de muita fé para declarar em prol da palavra de Deus quando você não vê nada. Precisa de muita fé agradecer algo que você não viu ainda manifesto. Precisa de muita fé para agir como se já fosse, se ainda não é ainda. Então, logo você está sendo estruturado por dentro. E essa é a preparação que Deus está fazendo em você para que você possa manifestar a realidade que já existe. E hoje eu quero dar uma oportunidade para você. Qual é a oportunidade? Você hoje vai decidir crer no que Deus já disse sobre você. Antes, deixa eu só fazer essa pergunta para a gente finalizar. Quantos aqui hoje, a partir dessa ministração, conseguiram perceber que não depositaram total fé no que Deus já disse? Tem alguém? Certo. Por isso que essa oportunidade. E eu vou pedir para você que percebeu e sentiu uma palavra rema diretamente ao seu coração. Deus está falando comigo através dessa palavra. Deus já disse algo sobre minha vida. Eu já vi em sonho, eu já vi em visões. E eu não estou caminhando segundo o que Deus disse. Eu vou te dar a oportunidade para você vir aqui na frente.